Vamos lá, floquinhos? Muito bem. Você quer emagrecer e não consegue parar de comer. Isso é a realidade de muitos. Foi a minha realidade por muito tempo, porque eu fui obeso, né, uma grande parte da minha vida. Mas existem estratégias muito boas para isso. Então, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, não é mesmo, meu amiguinho canino? E só lembrando que no dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria esportiva para 10 pessoas. Mais informações aqui nos comentários. Bom, vamos lá. Primeiro que quando eu estava obeso, eu escutava muito pessoal falando o seguinte: olha, você tem que comer menos do que você gasta. E isso, na verdade, está errado. Na verdade, você tem que gastar mais do que você come e o processo é inverso. Como assim, Leandro? Presta atenção no seguinte, eu tenho dois indivíduos. Os dois indivíduos comem menos do que gasta, 500 calorias, beleza. Só que um, ele gasta 1.500 e come 1.000. E o outro gasta 2.500 e come 2.000. O que acontece? Esse segundo indivíduo, ele tem as 500 calorias de déficit, só que ele come muito mais do que o outro. Então, ele tem mais disposição, mais energia, ele passa menos fome. Então, o primeiro passo para você que quer emagrecer e não quer passar fome, tem que fazer uma atividade física. Leandro, necessariamente tem que ser musculação? Porque eu sei que todos os seus alunos da consultoria fazem musculação. Não, pode ser qualquer atividade física. Só que a musculação, ela tem uma vantagem aqui. Ok, não precisa ser, mas se você não gosta de nenhuma, escolhe a que você menos odeia, ou então vai na musculação direto. Por quê? Olha só o seguinte, eu pesava quase 110 quilos. O que aconteceu? Quando eu emagreci e fui para 69, olha que absurdo, eu perdi quase 40 quilos. Eu comia quando eu tinha 110 quilos, eu tô chutando aqui, tá? Mas eu devia comer mais ou menos umas 3.000 calorias. Quando eu fui para 70, eu tinha que comer 2.000. Quer dizer, é muito difícil para quem ficou a vida toda comendo 3.000, comer 2.000 para manter o peso. Hoje eu peso 95 quilos. O que acontece? Hoje, para eu manter o meu peso, eu como 3.500, 3.800 calorias. O que isso nos mostra? Que eu não tenho mais como ser obeso. Você pode voltar daqui 50 anos no YouTube, eu espero estar vivo. Mas obeso eu não vou estar, porque eu já como mais do que antes. E esse é que é o ponto. Por quê? Porque eu aumentei a minha musculatura. Então o meu peso corporal, ele continua alto, mas o meu percentual de gordura está baixo. Tá bom, não é um de um atleta profissional, mas é baixo o suficiente para eu me sentir bem, ser saudável e não passar fome em nenhum momento do dia. Então, musculação e musculação pesado. Eu tenho um curso de como montar um treino e uma periodização do zero. Eu tenho de como montar uma dieta também. Mas esse do treino eu tô falando porque lá as pessoas às vezes perguntam, né, nas aulas: ah, Leandro, mas isso serve para emagrecimento também? Aí eu já deixei um aviso lá, sim, serve para o emagrecimento. Porque o emagrecimento é o percentual de gordura cair mais rápido do que a gordura. Presta atenção no seguinte, eu tinha com 69 quilos, 20% de gordura, porque eu não tinha músculo nenhum, então um pouquinho de gordura que eu tinha se mostrava muito. Hoje eu fico entre 12 a 14, só que eu peso 25 quilos a mais. Ou seja, lógico que eu tenho mais gordura do que antes, do que com 70 quilos. Só que o percentual, ela está diluída, porque a pele está esticada, porque a musculatura puxa. Você não precisa virar fisiculturista, não é isso que eu estou falando. Mas é você fazer o trabalho de hipertrofia. Então, quer emagrecer sem passar fome? Primeiro passo, atividade física, sugestão, se você gostar, faz musculação para a hipertrofia. Porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, o pessoal fica falando direto: ah, mas eu estou fazendo emagrecimento, será que eu devo treinar hipertrofia ou começo num treino de definição? Gente, o treino de definição é um treino de hipertrofia, porque definição é ter hipertrofia. Portanto, quando um aluno obeso entra na minha consultoria, vamos descer o pau no treino para hipertrofia. Ok. Então você está fazendo isso. Só que você pode adicionar um pouco mais de gasto. Como? Fazendo uma caminhada. Você que está obeso, não inventa de correr, porque a tua articulação vai sofrer pelo excesso de peso e a musculatura um pouco mais fraca. Então simplesmente faz ali, por exemplo, 30 minutos de caminhada todos os dias, fora a musculação. Isso vai fazer um gasto calórico maravilhoso e você vai ver que numa brincadeira dessa você mandou 500 calorias pro pau. E isso é bom porque você pode comer 500 a mais. Um outro ponto, quando você for montar a sua dieta, é importante você entender que zerar o carboidrato é uma péssima estratégia. Olha só, eu quero que você aprenda comigo matematicamente.
Vamos assumir que seu treino gasta 500 calorias, como eu disse? Beleza. Mas você chegou lá como? Bem, com disposição, com vontade de descer o pau no treino. Agora eu zero o teu carboidrato e faço o mesmo treinamento com você. Você levanta a mesma carga? Não. Você faz as mesmas repetições? Não. Você tá com vontade para academia? Não. O aeróbico que não é para correr, só caminha, 5 km por hora, agora você faz a 4 km por hora essa caminhadinha. O que vai acontecer? Você vai gastar menos calorias. Aí eu fui lá e tirei 300 calorias de carboidrato, só que seu treino está gastando 200 calorias. Quer dizer, eu tirei 300 de ingestão e você piorou 300 no treino. Deu no mesmo, só que você se ferrou, porque você está indisposto, com fome, irritado. Então não é o caminho tirar o carboidrato da dieta. O carboidrato ele tem que estar presente. Na verdade é o contrário. Uma dieta de emagrecimento ela tem que ser pautada em carboidrato e proteína. Menos gorduras. O que o pessoal faz? Cetogênica. O que a gordura vai fazer para o treinamento? Diretamente? Nada. Então a dieta para emagrecimento ela é pautada em proteína, carboidrato e reduzida em gordura. Para a pessoa ter energia para treinar, danificar a musculatura e a proteína recuperar essa musculatura e fazer sentido. Para no próximo treino você treinar mais forte ainda. E aí você cada vez vai melhorando mais o seu metabolismo, o seu gasto calórico em cada treino e você não passa fome. Um outro ponto, é uma sugestão que eu deixo aqui, é você baixar um aplicativo para você controlar as calorias do seu dia. Por exemplo, um aplicativo Dieta e Treino da Growth. Ok. De graça o aplicativo, 100%. E lá você vai cadastrando os teus alimentos. E aí você tem uma caloria para bater no dia. Só que você vai perceber que cada alimento que você cadastra tem uma caloria diferente. Então, por exemplo, uma banana, 100 gramas de banana, 100 calorias. Opa, vou cadastrar um melão para ver. 100 gramas de melão, 30 calorias. Você fala, beleza. Então eu posso comer 300 gramas de melão com a mesma caloria de 100 gramas de banana. Então é mais inteligente matar minha fome comendo melão. Leandro, quer dizer que eu vou comer melão o dia inteiro e só vou comer melão? Não, tem vários alimentos que fazem isso. E agora eu vou deixar esse vídeo aqui com você, com os alimentos que você pode colocar na dieta que quase não vai ter caloria nenhuma. Então você consegue comer uma quantidade gigantesca e com isso controlar mais a sua fome. Então dá uma conferida neste vídeo aqui.